E aí, meus amigos e minhas amigas do podcast Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos começar aqui com o programa esportivo do Mesa de Debates, aonde falamos um pouco sobre o mundo do esporte. E algumas notícias também, né? No caso envolvendo Fórmula 1, Fórmula 3 e também no mundo do futebol. E nessa semana temos algumas coisas que precisam ser tratadas, seja, no mundo do futebol, mas também, na Fórmula 1. E para começar o programa, vamos aí para um caminho mais fácil, para o mais difícil. E o caminho mais fácil que eu resolvi adotar aqui foi começar falando da Fórmula 3. Hoje teve corrida no Bahrein, ou para o Galvão Bueno, o Grande Prêmio do Barão, aonde o brasileiro, piloto da Academia Ferrari, Rafael Câmara, ganhou mais uma corrida. O Rafael que está liderando o campeonato aí da Fórmula 3 e tem grandes chances aí de título, né? Lembrando que o Rafael é o atual campeão da Fórmula Regional, né? E ganhar um título assim direto aí da Fórmula 3 vai deixar o menino aí com bastante moral, né? É só lembrar aí, né, do próprio Gabriel Portoleto. E meus amigos, e falando de Fórmula 3, também teve corrida da Fórmula 1 no Grande Prêmio do Bahrein, né? Algumas coisas aí para serem destacadas. A primeira coisa que a gente precisa falar é o do Oscar Piastri, o piloto aí da McLaren que ganhou a corrida do Grande Prêmio do Bahrein. Já é a segunda corrida que ele ganha, né? Está em segundo lugar aí do campeonato, atrás do seu companheiro de equipe Lando Norris. E sendo bem sincero, né? Eu não duvidaria nada, né, se o Oscar Piastri for campeão da Fórmula 1 esse ano. E, não duvidaria nada, se ele for o próximo nome, para grande nome aí da categoria. O piloto conseguiu, ser centrado, conseguiu ser frio, consegue aí fazer a sua corrida bem feita. O piloto consegue aí pilotar bem, não tem pressão em torno dele. E ele, digamos assim, tá comendo pelas beiradas, porque os dois nomes midiáticos que todo mundo espera, ter um confronto é entre Lando Norris e Max Verstappen, né? Lando Norris pela mídia que tem e o Max Verstappen, pelos títulos aí que conquistou nos últimos anos. Só que o Oscar Piastri, por estar, correndo por fora, digamos assim, tá fazendo um trabalho muito bem feito e não me espantaria nada se ele levar esse campeonato. Em contrapartida, temos aí o Lando Norris, que acompanhando essa corrida do Bahrein e também acompanhando outras corridas aí que ele fez nesse ano de 2025, aonde a McLaren é a equipe dominante, Lando Norris cometeu aí alguns erros que, para quem quer ser campeão da Fórmula 1, ele não pode cometer. Erros esse que o Oscar Piastri não comete. Então,
conforme eu falei, não me espantaria nem um pouco se o Oscar Piastri levasse esse campeonato, fosse aí campeão da Fórmula 1. Escreve aí que eu tô dizendo, né? Porque é um possível grande nome, inclusive para peitar o Max Verstappen aí no futuro. E meus amigos, ainda sobre a Fórmula 1, falar também do Gabriel Portoleto. Recentemente eu tenho visto alguns comentários de gente que ou não entende de Fórmula 1 ou, né, gente amargurada mesmo, né, falando que o Gabriel Portoleto é lento, falando que o Gabriel Portoleto é aquilo, falando que o Gabriel Portoleto é aquilo outro. Meus amigos, vamos lá, né? Todo mundo, né, inclusive ele já sabia que o carro da Sauber era o carro de final do grid, né? Todo mundo sabe que o carro da Sauber, se ele conquistar um ponto, é, vai ser na base aí de muito sacrifício, muita coragem, porque o carro da Sauber é o pior carro do grid. É um ano de aprendizado, né, do Gabriel Portoleto. Então não dá para colocar nenhuma expectativa em torno dele, muito menos achar que ele é o próximo Senna da vida. Eu só sei de uma coisa: o Gabriel Portoleto foi campeão da Fórmula 3 no seu primeiro ano. O Gabriel Portoleto foi campeão da Fórmula 2 no seu primeiro ano. Então, currículo, né, ele tem capacidade para estar lá, ele tem, né? Não é todo mundo que é campeão, né, no primeiro ano aí da categoria. Tem nomes aí importantes que a gente pode citar aqui, como o próprio Lando Norris, né, que não foi campeão, né, da Fórmula 2, por exemplo. O Gabriel Portoleto ele foi. Então, capacidade ele tem, é preciso aí de parte da torcida brasileira que tenha uma certa paciência. Por sua vez, né, uma coisa que me chamou muita atenção, né, ele tem, para mim ele tinha que segurar um pouco aí os comentários, né, que ele faz em torno do carro. Parece que o Portoleto tá meio começando a se zangar, né, com o desempenho do carro. É até compreensível ter esse tipo de postura, mas tem que, né, ter sempre em mente que o Gabriel Portoleto vai ser testado mesmo quando a Sauber virar a Audi. Aí que as coisas começam a mudar, né, para o brasileiro, seja para o bem ou seja aí para o mal, né? E falando em brasileiro, é importante colocar que Felipe Drogovic deu uma entrevista falando que ele estaria em negociações, né, com a equipe Cadillac, que seria a 11ª equipe aí da Fórmula 1. É importante colocar também que Felipe Drogovic, né, disse que é um projeto inicial, que eles precisam, inclusive, né, estruturar a equipe, no caso aí, ter o seu corpo de mecânicos, corpo de engenheiros e tudo mais. Né? Mas vamos torcer para que, quem sabe, 2026 teremos dois brasileiros no grid, né? Se pensar aí em 2, 3 anos atrás, a gente não tinha nenhum, né? Dois brasileiros aí no grid já é um grande lucro, né? Quem sabe, né? Daqui 3 anos, né? Teremos três, né? O Felipe, Rafael Câmara e o Portoleto, né? Enfim, agora saindo um pouco do mundo da Fórmula 1 e
indo no mundo da Libertadores, né? E também do futebol. E, meus amigos, eu poderia começar falando desse vídeo da pipocada, né? Da atrapalhada que o São Paulo deu perante o Aliança Lima, né? Poderia também falar, né, da festa, né, do São Paulo, coisa que, né, eu vou abordar aí, né, nessa parte do programa, né, mas, né, temos que falar, né, do absurdo, né, que ocorreu entre o jogo Colo-Colo do Chile e a equipe do Fortaleza no Brasil. Segundo algumas informações, talvez não muito precisa, né? Precisaria investigar de fato um pouco. Parece que teve uma tentativa, né, de alguns torcedores do Colo-Colo invadirem a área da equipe do Fortaleza, né? A área dos torcedores do Fortaleza. E o que aconteceu é que a polícia chilena, né, respondeu de uma forma bastante desproporcional e descabida, né, digamos assim, perante o ocorrido. E o resultado disso foi uma brutal pancadaria, uma brutal repressão, né, da polícia chilena contra os torcedores do Colo-Colo, né, não tendo aí muita distinção, né, se eles entraram, se foi torcedor que entrou ou não. E tragédia, tivemos aí dois torcedores do Colo-Colo, inclusive um menor de idade, que faleceram aí no jogo contra o Fortaleza. A torcida do Colo-Colo fez protesto e com toda razão teve aí uma invasão, né, de campo. Não vou aí justificar a invasão de campo, mas, né, o sentimento de raiva aí da torcida do Colo-Colo é um sentimento aí legítimo. E, né, e a Conebol teve a pior postura possível, né? Em vez de investigar o ocorrido no estádio aí nacional do Chile, a Conebol puniu o Colo-Colo, né? Puniu o time do Colo-Colo. Lamentável, lamentável. A Conebol que se preocupa se a torcida vai usar sinalizador no estádio, se a torcida vai fazer é, piri- pirotecnia, né, no estádio, né, inclusive tentando mandar fora do estádio, mas mas a Conmebol não faz nada quando acontece algo lamentável, né, como ocorreu no Chile, né? É bastante questionável, né? Mostra primeiro, mostra como que esses caras são incompetentes, mas para além da incompetência, né, mostra que o objetivo desses caras é elitizar o futebol, né? Então, por isso, pouco importa, né, se tem torcedor aí que morreu, né, dentro do estádio, pouco importa se existe caso de racismo, o que importa é deixar o torneio que sul-americano, um torneio aí, né, que tem uma raiz popular, tem uma festa aí popular, cada vez mais elitista, né? E a consequência tá aí. Casos e casos aí de bizarrices que acontecem em torneios sul-americanos, né? Seja Libertadores Sub-20, seja Sul-Americana e tudo mais, né?
Enfim, lamentável o ocorrido aí, né? Então, do jogo Colo-Colo do Chile e Fortaleza do Brasil. E meus amigos, dando continuidade aqui na nossa programação do programa esportivo do Mesa de Debates, falar um pouco aí, primeiramente, da Festa São Paulina, né? No jogo aí contra o Aliança Lima. Conforme eu falei, a Conmebol, né, tentou proibir fogos de artifícios e sinalizador fora do estádio, coisa bastante incapível, porque a Conmebol não manda na rua, manda sim dentro do estádio. E, e a torcida do São Paulo, né, fanática. Desculpa aí, tem uma torcida, a torcida do São Paulo fanática pela Libertadores, né, deu um verdadeiro show, né, digamos assim. E só que no regulamento da Conmebol tinha uma questão importante para ser colocada, né? Os fogos de artifício só não poderia ser 100 metros do estádio, né? 100 metros além do estádio estaria liberado. E a torcida do São Paulo, a torcida independente e torcedores aí do São Paulo fizeram um baita corredor de fogo, né? Corredor de sinalizador, uma baita de uma festa, né? Para poder receber o seu time, mostrando aí, né? O sentimento, né? Da torcida do São Paulo com o torneio da Libertadores e mostrando também, né? Que não vai ser por decreto, não vai ser proibindo que a festa que da torcida do São Paulo e a festa aí de outros times também é, que a Conmebol vai conseguir proibir, né? Se o São Paulo perder mando de campo, coisa que eu acho que não vai acontecer, o máximo que vai acontecer é de ter 100 mil São Paulinos acompanhando o time do São Paulo fora do Morumbi. E, meus amigos, mostrando aí que o sentimento aí da Libertadores, né, é imparável, né, e não adianta a Conmebol vir por decreto que é impossível aí de controlar. A torcida fez um show, né? Mas o time não, né? Qual que é o grande problema disso tudo? O grande problema disso tudo é que o São Paulo deixou empatar, né? Perante o Aliança Lima. O São Paulo aí fez 2-0, né? Com dois gols aí do Ferreirinha. E o Subeldia, né, mostrando aí para a torcida que cada dia que passa parece que a torcida tá certa, né, em querer a cabeça do treinador e não o contrário, né, que o treinador tá certo, que ele é capaz de, comandar o São Paulo. O Subeldia fez uma grande burrada, né, para não falar outra coisa, e tirou o Ferreirinha, né, que é um ponta, e fez uma lambança, um mal arrumado, uma digamos assim, um arranjo aí bem mal feito, aonde colocou dois laterais esquerdo. É, é isso mesmo, dois laterais esquerdo no time, recuando aí o São Paulo, né? Tirando aí um ponta aí de velocidade e recuando o time, né? Que o Wendel, né? Que é inclusive lateral esquerdo da seleção brasileira, ele não é ponta, ele é lateral,
né? Então é importante colocar isso daí. E por conta aí desse recuo, né, que o São Paulo teve, o Aliança Lima soube aproveitar muito bem e marcou 2-2. Teve aí alguns lances que poderia ter sido contra o São Paulo, como o chute aí do Caleri, né? Destaque positivo aí para o Lucas Ferreira, que chamou bastante o jogo, mas, né, o empate aí, né, numa fase que não dá para empatar, né? Não dá para sofrer essa besteira que o São Paulo sofreu, porque vai custar mais para frente, né? O preço aí vai ser caro, né? Então, né, o bola fora, né? E hoje teve São Paulo e Cruzeiro, que foi um jogo ruim, um jogo aí que de dois times desarrumados, dois times aí bagunçados, e o resultado também foi pífio para o São Paulo, 1-1. Lembrando aqui também que teve outros jogos, né? No sábado teve Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras e Corinthians na Arena Paueri, né? Porque né, no Allianz Parque estava tendo o show do Gilberto Gil, né? Que inclusive essa semana no Allianz Parque, né? Eu vou estar lá, né? No Allianz Parque, não para acompanhar o jogo do Palmeiras, mas sim para ver o festival Monsters of Rock, né, que vai ocorrer no sábado, mas isso aí é na parte da cultura, não é na parte é, do esporte. E o Palmeiras ganhou do Corinthians por 2-0. E uma coisa que me chamou a atenção do GE, né? O Memphis Depay tentou fazer uma lambança, né? E que na primeira toque de bola jogou a bola para lateral, né? Uma jogada aí que muitos poderiam até se questionar em relação à casa de aposta, mas foi uma burrada que o Depay fez, né? No jogo contra o Palmeiras, jogou a bola na lateral e é impressionante como que a grande imprensa baba ovo nesse time do Corinthians, né? Tentando adivinhar, né, o que o Memphis Depay tentou fazer, né? Tentou aí justificar o erro do Memphis Depay e tudo mais, sendo que na verdade o Memphis Depay fez uma jogada ruim, né? Simplesmente isso. Em vez de falar, né, que bobagem que o Memphis Depay fez, não. Tentou aí justificar, né? Fica difícil, né? Porque, mas o time do Corinthians foi campeão paulista, beleza, mas o time do Corinthians é ruim, né? O time do Corinthians é ruim. O time do Corinthians não conseguiu ganhar do Huracan dentro de casa e também, né, empatou contra um time bem mais ou menos fora. Então é complicado, né, ter que aguentar essa mídia corintiana. Mas, meus amigos, é isso daí que a gente está acompanhando. Lembrando também que o Flamengo também perdeu na Libertadores aí para um time, né, se eu não me engano, do Uruguai, né, ou chileno. Enfim, né, é importante colocar isso também. E, meus amigos, programas que se encerra por aqui, né? É, agradecendo aí a todo mundo que nos acompanhou e um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no Mesa de Debates e fui!